né? Me formei em economia também e simpatizei, me seduzi pelo segmento acionário, porque, na verdade, quando fazia as auditorias, a gente examinava postura acionária, posição acionária, enfim, examinava uma série de fatores que se examina até hoje, tá certo? Então eu fui sendo gradualmente seduzido por exercitar a postura do parceiro, tá entendendo? Essa foi uma sedução que me encantou num primeiro momento. E eu fui gradualmente, né, sistematicamente, fui me aprofundando nessa atividade, nessa postura. E até que um belo dia eu interpretei o seguinte, que dificilmente um país que não tenha um patrocinador, ele teria condições, nos moldes do nosso INSS, de produzir uma sustentação num programa de aposentadoria. Naquela ocasião, existiam algumas empresas que eram empresas de previdência privada. Então, acho que eu me lembro, era a GBOX, que era Grupo Executiva dos Oficiais do Exército, né? Que foi criada exatamente na época que veio aqui o militarismo. Havia o Montepio da família militar, que era de uma respeitabilidade muito grande. Havia uma outra também que chamava Pereira Barreto, né? Previdência privada, e havia algumas outras também menores, né? Eu interpretei já, sem nunca ter tido a pretensão de ser futurólogo, né? E nem de sábio, eu interpretei o seguinte: se você tem uma estrutura previdenciária que você não tem a posição de sustentação, de sustentabilidade, dificilmente essa postura ela permanece. Aí eu fiz um pequeno ensaio, não é? De 10 funcionários, não é isso? Trabalhando durante 30 anos numa empresa e eles se aposentando e entrando outros funcionários, outros 10 funcionários no lugar dele. Eu cheguei na conclusão que os 10 funcionários que iriam contribuir para que esses outros 10 que se aposentaram permanecessem, ia durar assim 2, 3 anos só, não duraria mais, que não há um monitor, não há um patrocinador. Então, eu cheguei na conclusão que se não tiver um patrocinador, dificilmente a estrutura previdenciária no país ela prospera. E realmente, o nosso patrocinador é o governo, não é isso? E cada dia que passa, o governo se ressente mais dessa postura de patrocinador. Ele tem, inclusive agora, pleiteado junto à sociedade, né, que algumas modificações sejam processadas, senão daqui a pouco ele não vai conseguir nem pagar as aposentadorias. Ocorre que dificilmente num processo compulsório de aposentadoria não ocorram os excessos. Então, eu acho que a nossa aposentadoria talvez ela não esteja numa situação tão difícil se nós tivéssemos um parâmetro de ganho, né? Por exemplo, ninguém pode se aposentar com mais de, vamos supor, $1.000, um exemplo. Então seriam o quê? 3.000 e poucos reais, né? Mas nós temos aqui o Poder Judiciário que se aposenta com 30 mil reais cada um. Os funcionários públicos com 20 e poucos mil reais cada um. Então, há uma discrepância muito forte, né? Então, na realidade, o que precisaria ter na compulsória seria um equilíbrio maior, né? Um equilíbrio de força. A Previdência deveria funcionar como Previdência e não como um fator de enriquecimento para as pessoas, tá certo? Os militares também eles têm um privilégio muito grande. Então, é a tal questão. Essa postura de previdência, ela tem um prazo de duração. Como tiveram prazos de duração, também aqueles outros fundos de previdência. Como terão também prazo de duração os fundos de previdência privada. Está correto? Essa aqui é Só que esses fundos de previdência privada, PGBL, VGBL, você pode ver que o encanto deles é no recebimento e não no pagamento. Então, eles não prometem pagar mais de 1.000 ou 2.000 reais por mês quando o camarada se aposentar. Aí eu cheguei na conclusão que a única forma que você tinha de se aposentar seria ser parceiro de um bom empreendimento. Então, o que eu fiz? A partir daí, eu comecei a estudar com mais profundidade, né? A possibilidade de você se aposentar com ações. Eu fiz até um negócio que pareceu inoportuno na época, né? Em 1971, 72, eu já havia feito um estudo e eu tentei demonstrar que se você comprasse ações e você tivesse um programa definido, com metas, etc.,
você teria condições de, assumindo essa parceria, se aposentar. Então eu peguei uma empresa como exemplo e fiz um trabalho. Esse trabalho se chamou Ações Garantem o Futuro. E eu segui o trabalho, pura e simplesmente isso. Quer dizer, eu me convenci daquilo que eu tinha feito era realmente uma perspectiva, uma projeção factível, tá certo? E aí eu fui fazendo, então eu fui comprando. Eu fui comprando ações, e na razão direta que as ações deixavam de ter a sua função, que era de ter o quê? De ter um dividendo mais inteligente, ou um dividendo que pudesse me proporcionar uma renda mensal, assim, eu diria, confortável, né? Eu fui trocando, então, até que o primeiro movimento que nós fizemos foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí, quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulo e Petro, e foi obrigado a mudar o nome da CESP, porque a CESP era só energia proveniente de hidroenergia, né? E aí ele ia explorar outra operação, que seria a exploração de petróleo, né? Aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma coisa, era uma fantasia, tá entendendo? Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimentos chamado BRI, Banco Real de Investimentos, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendos. Então eu fui comprando o BRI, com o dividendo que eu fui recebendo do BRI, aí eu fui comprando também bancos, fui comprando ações de bancos, né? Bancos que pagavam ótimos dividendos. Então eu comprava ações, e todos eles muito abaixo do seu valor de patrimônio, inclusive bancos que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, que era o caso do Banco Bandeirantes, não é isso? Aí eu comecei a comprar ações do Banco Bandeirantes, comecei a comprar ações do Banco Noroeste, e fui comprando, e o patrimônio foi crescendo. No meio disso, tiveram algumas investidas, né, que acabaram produzindo capital que foi aumentando essa posição acionária, né? É isso aí, então tudo começou assim. Eu não nasci com isso, tá certo? Eu acho que a pessoa ela tem que assumir essa postura. E quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria, tá entendendo? Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido, tá correto? Então, na verdade, o que eu faço é isso, e eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características, né? Que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define o que você vai fazer, e na minha opinião, todos deveriam definir isso, né? Que não adianta você comprar ações de uma construtora, que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica, simplesmente isso. Está entendendo? É por isso que eu não tenho milhões de ações, eu tenho uma quantidade reduzida de ações. Se você quiser diversificar, então você compra um fundo. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Tem um, geralmente tem o melhor, então é importante você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Não, eu acho que a cultura é uma coisa muito importante. Um país pobre como o nosso, né? Paupérrimo, eu diria, haja visto aí nas ruas, né? O que se programou e se constituiu, é uma questão de cultura, tá certo? É uma questão de patriotismo também. Eu tenho como certo que aqui no Brasil a pessoa não gosta tanto do país como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. Ele é um egoísmo fanático, eu diria, é isso. Então falta cultura, falta patriotismo. Você vai nos Estados Unidos, o cidadão, ele canta todo dia o hino da sua pátria, né?
e na porta de cada lugar tem uma bandeira do seu país. Aqui não, aqui ninguém olha para isso, né? Poucas pessoas conhecem o hino nacional inteiro, não é isso? Então, eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, tá certo? Tem. Eu acho que é uma relação direta, né? Essa colocação, a riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né? Tá certo? E aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro, ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Não é a mentalidade da produção, da riqueza, da geração da riqueza, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim, disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada um mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre dois fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência, de você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento, tá certo? E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então, eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então, eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos assim um elenco de exemplos bons é, numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você, né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis assim coisas megalomaníacas, tá entendendo? Eu nunca pretendi, eu achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife.
Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, têm ar-condicionado, têm rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil. Entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Se você quiser acreditar, se o público quiser acreditar, é verdade. Eu me sinto um cidadão frustrado até um certo ponto. Porque nós éramos mais ou menos 1.200 profissionais dentro do pregão, e olha, para ser muito sincero, eu não consegui convencer ninguém a fazer o que eu fazia. Então, não é que eu seja frustrado no aspecto de não ter tido o empenho de tentar, né? Eu tenho muitos amigos hoje que chegam para mim e falam assim, porra, Barci, eu devia ter te escutado. Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, não é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for precisa, ótimo. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. A riqueza, eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre. Tá entendendo? Essa que é a verdade. É cultura, não é isso? Cultura. Você não... por que que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? E você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que o Macalabim tem 120 anos, né? Tá certo? Muitos bancos quebraram e a Clabin está aí, a Clabin, a Suzano, enfim, outras empresas. Eu dou a Clabin como exemplo porque ela tem mais de 100 anos, então tem outros que têm 80, 90, né? Enfim. Bom, eu acho que o mercado de ações no Brasil, ele já tentou decolar, né? Nós tivemos duas tentativas. A primeira tentativa foi em 1967, em fevereiro de 67, teve um grupo de pessoas, né, que interpretavam que nós tínhamos que ter um mercado de ações robusto, consistente. Então, essas pessoas elas se preocuparam em tentar criar mecanismos para que esse mercado pudesse surgir. Através do quê? Através de você propiciar a possibilidade do cidadão comprar ações. Ou até seduzi-lo a comprar ações, tá certo? Então, foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse Decreto-Lei 157, ele previa o quê? Ele previa que parte do imposto de renda que você pagasse, você poderia descontar e comprar ações diretamente. Esse foi o modelo que se propôs para que nós tivéssemos o quê? Que nós dessemos início a uma mentalidade de investimento em ações. Tá certo? Mas, naquela época, existiam banqueiros importantes do país, né? E que tinham uma certa influência junto aos militares. Então, um deles conseguiu convencer os militares de que o cidadão brasileiro jamais ele conseguiria comprar ações. Era difícil. Ele não tinha conhecimento, não tinha assim o perfil de comprar ações, né? Não tinha aquele sentimento de comprar ações. Então, a melhor maneira seria o quê? Seria criar um fundo fiscal onde os bancos pudessem administrar.
A primeira proposta foi para o vinagre, tá certo? E os fundos, então, o banco começou a receber o dinheiro. Não era o cidadão que administrava, tá entendendo? Então, eu achei aquilo lá uma forma inteligentíssima de você mostrar ao indivíduo que ele tinha que ir pelo mercado de ações, tá certo? Que ele tinha que investir em ações. E realmente, quando houve audiência pública, o cidadão ele disse o seguinte, estava explicando, né? Os principais motivos. Né? Ele falou: o cidadão vai comprar ação, o governo vai entregar o dinheiro para ele, ele vai comprar uma ação, ele não sabe o que é, ele vai fazer assim. É, assim mesmo ele fez. Vai fazer assim e comprou uma ação. Aí o que ele vai fazer? Como ele não pode vender durante 5 anos, se não me falha a memória, ele vai colocar na gaveta. O ano seguinte, ele vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Ao termo de 5 anos, ele vai... Bom, eu já posso vender, deixa eu ver essa porcaria quanto vale. Aí ele vai ter um impacto. Porra, vale tudo isso. Entendeu? Então essa seria, na opinião deles, a forma que o cidadão teria de utilizar os recursos de incentivos fiscais para comprar ações e, com isso, adquirir postura de investimento no mercado de ações. Aí depois nós tivemos mais um outro mecanismo. Né? Houve uma época em que o mercado ele ficou fraco, eu já não me lembro qual é o mecanismo, mas você podia comprar ações em bolsa, né? Desde que você as retivesse durante, se não me falha a memória, 5 anos, você podia fazer um abatimento no seu imposto de renda. Aí era diferente, você comprava, né? Mas aí quem comprou e se beneficiou desse detalhe era só quem conhecia o mercado, né? Não foi assim uma coisa tão significativa, tá certo? E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho importante falar isso que eu vou falar. Em 1989, após a eleição do Collor, né, nós tivemos um contingenciamento, um encurralamento da moeda. Né? O Collor fez o seguinte, ele trocou o padrão monetário de cruzado para cruzeiro. E o que ele fez? Ele falou, bom, todos os lugares onde tiver um saldo em cruzados serão encurralados. Muito bem. Então, quem tinha dinheiro na poupança, quem tinha letra de câmbio, quem tinha obrigações do Tesouro, na época era o RTN, né? Quem tinha letra do Tesouro, enfim, todos foram contingenciados, menos as ações. Se você tivesse ações, no dia em que ele mudou o padrão monetário, se você tivesse vendido um dia antes, tá certo? Você ia receber em cruzado. Se você vendesse no dia seguinte, você já receberia em cruzeiro. Então, quer dizer, afetou todos, menos as ações. Então, essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Por quê? Porque se você não tem cultura, você vai ser simplesmente e facilmente ludibriado. Eu acho que os dois procedimentos, eles te produzem um ensinamento, tá certo? Um é o ensinamento do aborrecimento e o outro é o ensinamento da alegria, tá certo? Da conquista, né? Eu acho que para o indivíduo ele tem que ter sempre dentro dele assim um sentimento de conquista. Você está entendendo? Eu já comprei ações, eu já perdi valores em ações. Isso aí não é falar que eu nunca perdi. Eu gostava de comprar ações de bancos pequenos. Então, por exemplo, eu tinha 10% de ações de um banco, que até a gente tinha dado um apelido para o banco, que chamava Banco da Bandeira, né? Mas na verdade ele chamava Banco do Progresso. Como na da bandeira está ordem e progresso, né? E eu tive ações de outros bancos também que eu perdi, tá certo? O Banco Nacional, o Banco Econômico, tá certo? O Banco do Progresso, alguns bancos que fecharam. Eu acabei perdendo exatamente pelo fato de ser parceiro. Porque corria boato, vai fechar, mas não sei o que. Eu falei, não, pô, não pode fechar. Um banco que nem esse não vai fechar. Aí fechou, tá certo? Essa aqui é a verdade. Então, o que acontece? Essas perdas, elas acabaram sendo o quê? Elas acabaram enriquecendo a minha cultura para, em outras ocasiões, eu respeitar o comentário e o boato do mercado, tá certo? Essa aqui é a verdade. Então, houveram perdas, não há dúvida nenhuma. Mas eu digo o seguinte, eu nunca perdi o que era meu. Eu perdi parte do que eu conquistei, que ainda não era meu. Era uma conquista que estava em processo. Por exemplo, eu perdi ações, minhas ações do Banco Econômico. Um belo dia, eu li, o Banco Econômico custava mais ou menos 80, 85 centavos, por aí. Então eu li uma notícia do banco que ele estava chamando uma subscrição
a 1,30, mas não me lembro se era 1,30, acho que era 1,30. Pô, eu cheguei e falei, porra, quem é que vai subscrever a 1,30? Né? Papel a 80 centavos? Esse cara é um brincalhão, ele vai diluir todo mundo, foi o que eu pensei, né? Em todo caso, eu sempre tive o hábito de ler as atas, né? E eu fiquei mais curioso ainda para ler a ata daquela assembleia. Porra, aí eu descobri o seguinte, na ata, você podia comprar as ações a 1,30, mas era para pagar, se não me falha a memória, em 10 parcelas. Porra, mas em 10 parcelas? O banco paga um dividendo, vai ficar de graça. Quem comprar isso aqui vai ficar de graça, né? Aí eu cheguei no banco e falei, olha, eu queria comprar umas ações. Eu não sou acionista, posso subscrever? O cara falou, quantas o senhor quiser. Eu falei, eu quero 5 milhões de ações. O cara ficou, né? Pô, 5 milhões? Mas eu tenho. Eu peguei e fiz a subscrição de 5 milhões de ações. E eu comprei 5 milhões de ações com o dividendo do banco. O banco me pagou o dividendo, eu pagava o banco dividendo. Então, quer dizer, na verdade eu não perdi nada que era meu. Eu perdi o que eu conquistei. Você está entendendo? E muitas vezes eu recebi o dividendo do banco e comprava outros. Então, o que eu perdi foi uma parte daquilo que eu conquistei. Mas houveram perdas, não há dúvida nenhuma. Os obstáculos, você tem que brigar por eles, né? Brigar pelos princípios, brigar por tudo. Hoje, por exemplo, nós estamos brigando contra o fechamento do capital da Unipar, né? Nós brigamos por uma série de coisas, brigamos contra a emissão de ações da Ericsson, brigamos com uma série de fatores, por aquilo que a gente interpretava, a gente interpretava ter um determinado direito e a empresa ou a CVM achava que a gente não teria esse direito, né? Então, hoje, por exemplo, nós queremos que a Unipar prossiga como de capital aberto. O controlador não quer. Então, é um debate aí, não é uma guerra, mas é um debate onde você vai analisando, você vai se aprofundando numa análise, né? Eu diria o seguinte, hoje o controlador ele tem 26% do capital, tá certo? E os demais acionistas, eles têm o restante do capital. Então, eles têm 72%, 73%. Então, nós, unidos, representamos mais do que o controlador. O controlador, só com 26%, ele quer fechar o capital da empresa. Por que ele quer fechar o capital da empresa? Ele deve ter algum interesse muito grande sei lá, em produzir um ganho enorme sobre nós. Então, nós temos que nos defender e tentar evitar que ele tenha esse ganho. E, ao mesmo tempo, evitar que nós tenhamos uma perda, certo? Então, nós estamos aí debatendo, etc. Eu acho que a educação financeira é um negócio que é fácil de você conceituar. Nunca gaste mais do que você ganha. Pronto, acabou. Isso é uma educação financeira. Você não precisa ir na faculdade para saber disso, né? Basta que você não faça, não proceda isso aí. Agora, para você não fazer isso, você tem que controlar seus egos, né? Você não precisa ficar comprando a prazo. Num determinado momento da história, eu vi uma propaganda interessantíssima, que o cidadão ele vai andando e vai uma prestação atrás dele, né? Daí a pouco, daqui a pouco tem uma multidão atrás dele que é um monte de prestações. Então, o cidadão que controla os seus egos, ele jamais vai se posicionar numa cultura dessas que você viu, do camarada ter. Por que o cidadão ele é inadimplente? Porque ele não tem cultura suficiente para analisar que ele vai ficar inadimplente. Ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então ele o faz, por quê? Por razões múltiplas razões, eu não saberia enumerá-las, né? Mas ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então, educação financeira, eu acho que tem o seu ponto aí, final aí. Nunca gaste mais do que você ganha. E nunca empenhe também o seu salário futuro, tá certo? De uma forma exorbitante. Você pode até empenhar dentro de um determinado padrão, desde que você tenha a segurança que você vai manter o seu emprego, não é isso? Ou o seu resultado, ou o seu ganho. Agora, o que falta no país é cultura de investimento. É saber onde você está colocando o seu dinheiro e para que ele vai se prestar. Então, falta esta cultura que o americano tem, o holandês tem, todos eles têm. E, lamentavelmente, nós não temos. Por quê? Porque não se introduziu uma estrutura pedagógica para que o cidadão pudesse falar, não, ações é melhor do que poupança. Tá? Então, falta cultura. Eu acho que falta cultura. A maioria do brasileiro não conseguiu ir na faculdade. As faculdades também, elas não ensinam
né? Elas não te aprofundam um caminho em termos de cultura de investimento, e você então fica, se você for uma pessoa que quer aprender a cultura de investimento, como eu tentei aprender, é uma questão de foro íntimo. Eu acho que a família é uma célula, é a célula máter da sociedade, né? Eu acho que a família é o principal elo da sociedade, não é isso? É o principal instrumento, é o principal suporte da sociedade, né? Se você tiver uma família bem constituída, você tem chance de ter o quê? De você ter uma nação bem representada em termos de cidadãos, não é isso? Os meus filhos, praticamente todos, não é? Todos têm ações. E eu procuro modulá-los, né, num cenário que seja um cenário de união, de agregar. Tá entendendo? Então eu procuro mostrar para eles o seguinte: olha, se você tiver um quinto das minhas ações, e ele tiver outro quinto e outro quinto, vocês vão ter que ter uma união. Para um dia vocês elegerem alguém membro do conselho. Se vocês se mantiverem assim, vocês vão ter pelo menos um membro no conselho, ou no conselho fiscal, ou no conselho de administração, não é isso? Então, se vocês caminharem juntos, e isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque os filhos, eles têm assim eu não diria uma riqueza de entendimento, mas você tem um outro elemento chamado agregado. Tá? Então, às vezes, o agregado, ele não é seu filho, né? Então, ele vive, não, poxa, você podia falar com seu pai para dar isso, para dar aquilo, para dar o outro. Então, eles não tiveram a mesma cultura que eu, você entende? E é difícil de você passar essa cultura. A realidade é essa, tá entendendo? Já, por quê? Porque é outra geração, é uma geração que se acostumou a não conquistar, se acostumou a receber, tá entendendo? Então, eu sempre digo o seguinte: dificilmente alguém consegue mostrar valores se ele não tiver valores, entendeu? Você precisa primeiro adquirir valores para poder oferecer valores. Então, eu vejo às vezes minha filha, né? Ela tem 22 anos, ela tem uma mentalidade completamente diferente da minha, tá entendendo? Eu, muitas vezes, né? Eu gosto de tudo que você possa imaginar, eu acho que de tudo aquilo que você gosta, eu também gosto, tá entendendo? Só que eu controlo meus egos, eu não perco tempo, eu não vou perder tempo, eu não vou ver se... eu não sou contra também. Por exemplo, minha filha de vez em quando vai no show caipira, né? E depois ela se arrepende. Né? Falei, bom, eu já sabia que eu ia me arrepender, para que eu fui? Né? Ela foi há pouco tempo atrás no Jockey Club, ela falou, pai, nunca mais eu vou lá. Eu falei para você, se você for, lá só tem cavalo, tem cocô de cavalo, né, espalhada por todo lado, você vai lá pisar no cavalo. Ah, pai, o senhor é pessimista, o senhor... Tá entendendo? Ainda é uma questão de cultura, né? Você enriquece o teu patrimônio cultural através do quê? Através, né? Se você for pegar pessoas que são pensadores, né? Eles também não iam a shows, eles ficavam escrevendo, ficavam lendo. Então, cada um tem uma natureza, né? Na razão direta que você não precisa conquistar, você extrapola mais e você não domina seus egos. Seus egos passam a te dominar, tá certo? Tudo eu procuro identificar primeiro, né? Depois analisar. Então, eu já li bastante, né, sobre, por exemplo, a religião católica. Tem muita coisa na religião católica que é fantasia. Eu interpreto assim, né? Mas os fiéis, por isso que eles são fiéis. Não que eu seja infiel, não. Eu simplesmente tem coisas que eu não acredito, né? Tá certo? Por exemplo, eu não acredito em estátua, tá certo? A estátua de um santo é uma estátua que alguém canonizou porque tem interesses econômicos, não é isso? Essa que é a realidade. Então, se você for para o espiritismo, ele diz que que existem milhões de almas, né? Então, eu não sei, eu não acredito nisso, tá entendendo? Então, eu acredito no seguinte, eu acredito na fé dos vikings, né? Dos bárbaros. Eles acreditavam em tudo aquilo que o homem não pode fazer. Então, para eles, o sol, a lua, o vento, o mar, eram coisas que alguém de muita capacidade conseguiu fazer e não o homem, tá certo? Então eles acreditam, eu também acredito nisso, tá certo? Então, eu acredito que há um poder
Eu acredito que haja um poder que criou tudo isso. Só que eu não sei quem é. Tá entendendo? Mas eu acredito nesse poder. Olha, eu de vez em quando, não querendo criticar absolutamente, mas de vez em quando eu costumo assistir o Jornal da Noite, da Globo. E de vez em quando eu vejo uma moça lá fazer umas recomendações, meu Deus do céu. Quer dizer, são coisas que, parece que acho que o banqueiro falou para ela, tá? Ó, fala isso, tá entendendo? São coisas ridículas, né? Eu acho que o cidadão ele tem que se empenhar de alguma maneira, ah, porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista, tá certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né? Você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí. Posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não, ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo. Não é o objetivo solidário, humanista, não. Ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende. Tá certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei quem, que ele tinha que fazer essa obrigação. Mas não faz. Entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, tá certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado. E no mercado de ações também é assim, tá entendendo? Só que no mercado de ações é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa ir na faculdade, né? Basta você consultar um bom profissional, pronto, acabou. Você está feito. O Brasil é um país pródigo em crises, não é? Isso em razão do quê? Em razão da mediocridade dos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes, eles são especialistas em gerar crises. Vou te dar um exemplo. Sim, em setembro de 2012, a Dilma montou uma medida provisória, pretendendo, com aquela medida provisória, reduzir o custo da energia elétrica por decreto. Isso é ridículo. Mas ela gerou uma crise fantástica no setor de energia elétrica, né? Eu não sei por que ela fez isso. Ela deve ter tido alguém que falou para ela, não, faça isso que isso aí é bom. Então, o camarada que é o quê? É um medíocre, não é isso? É um cara medíocre, um cara que não é um gestor, tá certo? É um camarada que ele vê as coisas de uma maneira que não é a mais real, a mais positiva. Ele vê de uma maneira fantasiosa, não é isso? Porque você reduzir custos por decreto só se for assim por um milagre, não é isso? Você tem que ter o quê? Você tem que ter um procedimento, planilhas, enfim, né? Então, eu acho que as crises aqui, elas são motivadas pela incompetência dos nossos dirigentes. É simples. É só não comprando ações desses incompetentes, né? Essa é uma das coisas que a gente avalia. Dentro dos fundamentos que a gente avalia para comprar uma ação, tem a figura do gestor, não é isso? Tem a figura do gestor, do histórico, enfim, tem uma série de fundamentos aí que a gente... Mas a figura do gestor, a figura do comprometimento dos controladores com a empresa, né? Entendeu? A Unipar é um exemplo que eu acabei de dar aqui. O cidadão ele tem 26% da empresa e ele quer comprar o resto, ludibriando a todos nós, né? Tá certo? Até isso ele não foi inteligente, na minha opinião. Olha, eu acho que tudo depende de como você interpreta a crise, né? Eu estou permanentemente em crise. Para mim, eu me satisfaço quando o meu recurso não está em crise. Tá entendendo? Para o meu recurso não estar em crise, quem está em crise é a economia. Quando a economia está bem, quem está em crise é o meu recurso. Por quê? Porque eu não posso comprar barato. E a minha filosofia é de parceria. Então o parceiro, ele compra para ficar, ele não compra para vender. Você veja bem, por exemplo, o dono da empresa, ele não pode vender de 5 em 5 minutos, vender a empresa e recomprar a empresa. Pode. Isso aí é uma figura fantasiosa. Criada por quem? Criada por quem tem interesse que se desenvolva este tipo de procedimento, que se chama Bolsa de Valores.
A Bolsa não tem nenhum interesse em criar um investidor. Nenhum. Por quê? Porque o investidor, ele gera pouquíssimos emolumentos. Lamentavelmente, eu acho que nós devíamos brigar para que nós tivéssemos um mercado mais latente, um mercado mais atuante, não é isso? Um mercado que produzisse oportunidade para os investidores, né, adquirirem ações e se sentissem seguros de comprar essas ações. Parte dessa segurança deveria partir das autoridades. CVM, por exemplo. A CVM é uma instituição que quem manda na CVM é a Bolsa. Lamentavelmente, vários ex-diretores da Bolsa já foram presidente da CVM. A última, se não me engano, foi uma hotel de Maria Helena, tá certo? Então, na verdade, a CVM faz o que a Bolsa manda, entendeu? Então, a CVM deveria se preocupar com o seguinte: por que a Bolsa aumentou vigorosamente os emolumentos para comprar ações? Por que custa tão caro se manter uma ação como empresa de capital aberto? Por quê? Porque a Bolsa cobra emolumentos pesados, tá certo? Por que não se oferece a segurança necessária para o investidor? Ou seja, por que ele não tem automaticamente um tag along? Por que a ação do controlador vale mais do que a ação do investidor? Então, todos esses fatores, né, eu acho que quem abre o capital aqui no país, geralmente não abre o capital por convicção, ele abre por obrigação. Ele vai pedir um empréstimo no BNDES, o BNDES fala: eu te empresto se você for de capital aberto. Então ele abre o capital, não por convicção, tá certo? Então muitas coisas acontecem assim. Então a segurança de você comprar ações e se sentir seguro, e outra coisa, de penalizar aquele que abriu o capital, o empresário que abriu o capital, interpretando que o acionista é um papel higiênico, ou seja, ele usa quando precisa. Não precisou mais, ele não usa mais o cara. Então tem muitas empresas que fizeram isso, né? Então o cidadão foi se sentindo o quê? Foi se sentindo retraído, foi se sentindo desprotegido, na minha opinião. Então, nós deveríamos ter mecanismos que assegurassem uma postura melhor assim, amparada do aplicador. Então, esses exemplos que eu dei, por exemplo, ele ter a segurança que a hora que o controlador for vender, ele vai vender pelo mesmo preço, tá entendendo? Se o cara quiser fechar o capital, ele vai ter que pagar um bônus para quem ele vai comprar, tá entendendo? Não roubar o cara, e sim dar um privilégio para ele, né? Então, tudo isso é fácil, só que não é feito. Por quê? Razões eu desconheço. Então eu acho que é falta de competência, né? Ou ausência de competência, não é isso? Eu vejo com muita assim, tristeza isso, sabe? Nós somos um país que o empregado, não tenho nada contra o empregado, veja bem, mas que o empregado, ele ganha pouco e custa muito, tá entendendo? Ele deveria ganhar mais e custar menos. Por exemplo, você tem mecanismos que cobram de uma forma tal, e você tem tantos privilégios, que esses privilégios afastam o capital, tá certo? Quando você privilegia o trabalho, você acaba afastando o capital, você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio entre capital e trabalho, você nunca vai ter um potencial de investimentos grande. Está correto? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo mais recente que nós temos é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha uma estrutura muito mal dirigida, né? Tanto é fato que se aventurou em grandes empresas de uma maneira inadequada, né? Tiveram algumas crises fortes lá. O governo acionou mecanismos no sentido de mudar isso, colocar para a iniciativa privada, né? Então, lá havia uma empresa chamada, não sei se você conheceu, pelo menos o cara você conheceu, Daewoo. Daewoo. Você conheceu também a Daewoo, né? A Daewoo era uma grande empresa, nossa, fazia de tudo, fazia navio, fazia plataforma, enfim. Mas não tinha estrutura para poder fazer. Quebrou, né? Tinha uma outra chamada Asia Motors, também quebrou. O governo fez o quê? O governo juntou tudo isso, entregou na mão de bons administradores, e a Daewoo virou Hyundai, e a Asia Motors virou Kia. Então hoje, por que a maioria quer produzir na Coreia? Por quê? Porque lá você não tem esse elenco de privilégios para o indivíduo, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher, você já imaginou quanto custa uma mulher para uma empresa? Se ela ficar grávida,
ela fica 6 meses em casa, você é obrigado a pagar o salário dela. Tá entendendo? Por exemplo, se o camarada vai embora, você tem que pagar 40% a mais do que aquilo que... Por que você tem que pagar 40% a mais? É uma penalidade para o empresário. Então você começa a penalizar o capital, a razão direta é que você penaliza o capital e privilegia o trabalho, os investimentos não aparecem. Então o pessoal fala, por que você não investe no Brasil? Não investe no Brasil porque não há condições de se investir. Eu vou investir na Coreia, todo mundo foi investir na Coreia, tá certo? E a Coreia... Então, se você não fizer um investimento, se não houver o capital, dificilmente o trabalho se transforma em capital. Mas o capital, ele pode proporcionar trabalho, você entende? 2 palavras, disciplina e paciência. Bom, é lógico, você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou o sapato, é filho de estrangeiros, né? Porra, ele não tinha nada. E fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro, tá certo? Ele gerou dinheiro e investiu. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então eu fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo? Então, na verdade, o que eu sempre desejei ter foi uma renda mensal melhor, né? E isso me impulsionou a ter o quê? A ter o mesmo princípio, não é isso? O mesmo princípio de sempre. Se esta quantidade de ações me rendeu esta renda mensal, esta quantidade vai me render uma renda melhor. É uma questão de cultura só, né? Cultura de você ter o quê? Disciplina e paciência. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que incorporar um quesito na vossa formação. O que é, pai? Conquistar. Vocês precisam conquistar. Ao invés... Tanto é fato que uma vez eu cheguei para a minha filha mais velha, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho um projeto aí, muito bem, o que é? Não, é o que eu tenho que pagar, tudo bem. Bom, ela veio com 10 vezes o projeto que tinha que pagar. Uma vez eu falei, senta aí, Ida, quando é que você vai me apresentar um projeto que você vai ganhar? Você só me apresenta projetos de custos, de gastos, né? Pô, você não tem nenhum projeto. Ela deixou de me apresentar projetos. Tá entendendo? Aí ela foi trabalhar, etc, né? Enfim, mas às vezes você tem que debater com os seus sucessores, né? Para que eles conquistem. Eles têm que ter uma dignidade de conquistar. Porque eu acho que você se sente mais realizado conquistando do que ganhando. Ganhar é fácil, né? Agora, você precisa ver aquele que te deu, o que ele precisou para poder te dar, né? Tem um exemplo aí que é verdade, dizem que é verdade, é um conto, eu não vi, não participei, mas eu acho que deve ser verdade. O Rockefeller, o pai, né? Isso já faz uns 15, 20 anos que me falaram. Ele foi comemorar um aniversário de 80 anos, se não me falha a memória, e o filho preparou uma recepção para ele num clube, né? Num clube assim, velado, que ele ia. Então ele preparou aquela recepção, foi, tudo bem, cantaram lá parabéns, e o pai, num determinado momento, que ele já era de idade, ele falou, bom, vou sair, vocês ficam aí na festa, né? Aí ele chamou o camarada e falou, traga o meu carro, né? Quando o cidadão trouxe o carro, ele pegou uma nota de $5 e deu para o cara, né? O cara pegou a nota, olhou para a nota, olhou para ele, né? Como querendo dizer, porra, só isso? Aí o camarada falou, me diga uma coisa, o que houve? Você não aceita os $5? E o cidadão falou, não, é que o seu filho vem todo dia aqui, todo dia que ele vem, ele me dá $100. Aí ele falou, mas sabe o que acontece? É que o meu filho tem um pai rico e eu não tenho. Entendeu? Eu me valo muito dessa figura, dessa postura, né? E de vez em quando eu falo para os meus filhos, vocês têm um pai rico, mas eu não tive, né? O que eu vou fazer? É isso aí.